بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Corações Puros. Sheikh diz: Allah, o Todo-Poderoso, diz aos seus servos que não se preocupem com sua provisão. Ele nos diz que ele a está fornecendo para nós diariamente. Ele está falando aqui da provisão, do nosso sustento, do nosso rizq. Nós temos estudos sobre rizq. Quem quiser pode nos solicitar esse e todos os estudos que nós mencionarmos. Continuando, eu não estou pedindo que você me faça a oração aqui como se fosse Allah subhanahu wa ta'ala falando conosco, né? Eu não estou pedindo que você me faça a oração da manhã hoje, eu não estou pedindo que você me faça a oração de amanhã hoje, mas você quer ter a provisão de amanhã hoje, ou a previsão de uma semana, um mês, ou um ano, ou uma vida hoje. Por que você não pergunta a gatos e cães como eles sobrevivem? Eles têm um comércio, um jardim ou campos? Eles estão caçando? Eles fazem algum trabalho? Eles têm lojas ou empresas? Nada, eles não têm nada. Você não está surpreso que eles sobrevivem? Então por que você me pergunta? Se alguém começa a duvidar de sua provisão, né? Isso significa que está duvidando da capacidade de Allah de prover a todos. Então isso significa, se remete, né, a todo o poder vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos estudo sobre isso também. Apesar de o tema principal desse trecho estar relacionado com a provisão, rizq, e com o la hawla wa la quwwata illa billah lazim, quer dizer, todo poder e glória vem de Allah, trouxemos esse trecho aqui, pois ele cita os cachorros, ou cães, né? E os gatos. Os gatos são unanimemente aceitos no mundo islâmico. É sunnah ter gatos. O profeta Muhammad gostava muito de gatos. Mas os cachorros são mal compreendidos no Islã. Principalmente porque hoje em dia os wahhabis e salafis falam que é haram, proibido ter cães para o Islã. Mas essa é uma outra invenção, outra bidá, inovação dos wahhabis e salafis. Assim como eles inventam um monte de coisa que é haram, proibido, nós temos estudo sobre o que é haram, né? O que significa haram, e temos até uma lista de coisas proibidas no Islã. Mas, apesar de os wahhabis e salafis inventarem que um monte de coisa é proibida, várias coisas que eles falam que é haram não são haram. Como a música. Nós temos estudos que provam que a música não é haram. Temos estudos que provam que votar nas eleições não é haram, como eles falam. E um monte de baboseiras que eles falam. Por isso, sempre afirmamos que eles tentam, de tudo que é jeito, destruir o Islã. Essa é a função deles, que os sionistas lideram. Nós temos tudo sobre o sionismo. O estranho não é eles tentarem cumprir a função deles de destruir o Islã, porque eles estão cumprindo um trabalho que lhes foi dado. O estranho é quem os segue e os apoia, achando que estão seguindo o Islã. Deveriam estudar mais e ver o engodo que é o wahhabismo e o salafismo. Hoje vamos provar mais uma mentira wahhabi e salafi. Vamos ver o que realmente o Islã fala sobre os cachorros. Esse é o nosso tema de hoje, os cachorros, os cães. Primeiramente, agradecemos o irmão Ansari, de Itabuna, na Bahia, que traduziu um artigo que utilizaremos aqui. Ele traduziu, então, para nós, né, para que nós pudéssemos mencionar esse artigo. Então, tomemos um artigo que foi traduzido, né, de Mustaqimzad Suleiman Sad al-Din, que é um lema Ahlus Sunnah wal Jama'ah, da escola de jurisprudência Hanafi, né? Nós temos estudos do que é um Ahlus Sunnah wal Jama'ah, quer dizer, é um muçulmano sunita clássico. Este Hanafi, que nós estamos citando aqui, é do século XVIII. Seu pai, Mehmet Efendi, foi um professor da madraça de Bayezid, em Istambul. Pessoa, a gente está trazendo o artigo aqui, Mustaqimzad. Ele teve aulas com seu pai, aprendeu árabe com seu pai, ele aprendeu o Islã com vários estudiosos
proeminentes da época dele, e ele era um ulema, um sábio, Hanafi, professor, calígrafo e escritor. Então, no seu antigo artigo aí do século XVIII, ele explica um pouco sobre os cães. Ele disse, então, em seu artigo sobre os cães: louvado seja lá o gracioso doador que criou as espécies dos animais. Ele fez do homem a mais honrável de todas as espécies. Ele colocou os cães ao serviço do homem e ordenou que estes o ajudassem. Que a paz e as bênçãos dele estejam sobre o seu amado profeta Muhammad, que proibiu a sua a sua nação, de matá-los através dos belos hadizes. Quer dizer, os muçulmanos são proibidos de matar os cães, né? Ele disse, profeta Muhammad, cães são seres vivos e estão entre os mais fracos. Que a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam sobre a família do profeta e seus companheiros, aqueles que completam os crentes. É sabido que entre os reis o primeiro a treinar cães foi Hus Shan Shah. Ele é o primeiro herói entre os filhos de Adão a.s. e é o discípulo do profeta Idris a.s. É legítimo, né? Continuando, é legítimo obter e tomar um cão para a caça e atividades de similar utilidade. De fato, é permitido, halal, pelas narrações, ter um cão, e as condições de caça foram declaradas explicitamente nos livros de fiqh, jurisprudência. Nós temos tudo sobre fiqh, jurisprudência. A afinidade com os cães, a familiaridade com outros predadores e a proteção e preservação deles começou inicialmente com Shafi Allah Adão a.s., o ancestral dos humanos, o profeta Adão, ele estava falando, né? Que a bondade esteja com ele. Quando o profeta Adão a.s. desceu à terra, todos os animais possuíam uma natureza dócil, mas com o martírio de Abel, eles tornaram-se selvagens. Shaitã se aproveitou disso, desorientou-os e ensinou-os o diabolismo para torturar o profeta Adão a.s. Os mais violentos desses animais eram os cães. Gabriel a.s. veio e pediu que o profeta Adão a.s. colocasse sua mão abençoada por Allah subhanahu wa ta'ala na cabeça do cão. Logo depois disso, doravante dessa forma, a intimidade e familiaridade entre o cão e o ser humano foi formada, e a tranquilidade emergiu em sua mente. O cachorro passou a existir do mesmo barro do qual o ser humano veio à existência. Como as tâmaras foram criadas do barro remanescente, a situação geral foi a seguinte: antes que sua alma fosse soprada, a forma humana foi derrubada e apedrejada no chão do paraíso, enquanto Azazil, o mestre dos anjos, entrou e removeu tudo ao seu redor, como ele havia aprendido os milagres que ocorreriam dessa forma em Al-Law al-Mahfuz. Isso o fez sentir inveja e criou uma raiva extrema em relação aos humanos. Ele disse: isso está vazio, não há bondade nisso, e cuspiu no primeiro ser humano, né? De modo que metade da saliva caiu no lugar onde a forma estava localizada. Quando Gabriel a.s. utilizou uma parte de suas asas para entalhar a saliva com uma faca e jogá-la fora, o umbigo apareceu no homem. O cachorro foi criado dessa mistura da saliva e pedaços de barro. É uma, entre aspas, coincidência interessante o fato de que a pronúncia de cachorro e barriga são similares no árabe. Em resumo, desde a época do profeta Adão, desde a época que o profeta Adão tocou a cabeça do cachorro, ele protegeu a si mesmo e aos seus filhos dos perigos dos cães. Tal conexão é explicada extensivamente num livro de Imam Dimiri chamado Hayat al-Haywan e as margens da exegese corânica. Quer dizer, é um livro que interpreta as coisas do Alcorão, né, do Imam Dimiri. A obtenção de cães para proteção começou com Noé, quando o comando supremo de construir um navio foi revelado. Noé, começou a construir a sua arca. Então os descrentes vieram pela noite e destruíram uma parte da arca que Noé, havia construído. Quando Noé, reclamou sobre essa situação, Allah subhanahu wa ta'ala, o comando divino foi:
Ó Noé, obtenha um cão e proteja o navio dos cães humanos. Foi revelado que enquanto Noé a.s. estava construindo o navio durante o dia e descansando durante a noite, o cão viria aqueles que vieram para demolir o navio e começaria a latir com a graça divina. Quando os cães começavam a uivar, o profeta Noé a.s. despertava. Como o dito algo faz o cão latir, indica, Noé a.s. fez então um esforço e atacou os descrentes com uma vareta que possuía para esse propósito, provocando a miséria deles. Uma história. Fazer amizade com o cão pelo caminho começou com o Sheikh Yahya Malik ibn Dinar al-Basri, falecido no ano de 131 do calendário islâmico. Então, provavelmente, esse Sheikh está entre os Tabi'un, das primeiras gerações. Quando perguntado sobre o porquê de ter feito amizade com um cão, ele disse: é melhor do que um mau companheiro. Então, é melhor ter um cão como amigo do que um mau companheiro de viagem. A questão: os estudiosos discordaram quanto assim uma pessoa poderia ter um cão para proteger a sua casa ou para proteger uma fronteira. A opinião mais correta é a de que isso é permissível, é permitido então ter um cão. Um consenso unânime que é permissível ter um cão para proteger animais como ovelhas ou então para proteger terras e jardins. Então é unânime entre os Hanafis, que é permitido ter um cão para proteger animais, para proteger a casa, enfim. Contudo, é dito no Hadith: quem quer que tenha posse de um cão, que diz que se uma pessoa possuir um cachorro sem necessidade alguma, as suas boas ações perderão 2 qirats todos os dias. Então está dizendo que existe um Hadith que diz que quem tem um cão sem uma razão, 2 trechos do Corão que a pessoa recita serão descontados dela todos os dias. Continuando, os estudiosos disseram que no caso dos cães, os cães precisam ser treinados para a caça, tal como a raça gálago, o cão de caça, o saxão ou o poodle. Ou ele precisa ser um cão pastor, isso é, para proteger as ovelhas. Eles deveriam ser adquiridos antes que alguém os procrie. Ali Qari, um lema Ahl Sunnah Hanafi do século XVI, e outros escreveram que o relato de que todos os profetas, que a paz esteja com eles, se engajaram na pastoreio de ovelhas e se tornaram pastores, pode ser encontrado nos hadizes de Al-Bukhari. Para as ovelhas do profeta Adão, havia 4.000 cães pastores. Cada um estava decorado com coleiras feitas de mirkal, de ouro. Quando ele foi perguntado sobre a razão de ter colocado coleiras de ouro nos cães, ele disse: eu me refiro à noção de que o mundo é uma carniça e aqueles que a pedem são os cães. De fato, a razão pela qual a cidade de Alepo é chamada de Halab al-Shahba é porque esse é o lugar de suas ovelhas leiteiras. Um problema: Abu Hanifa, que foi o fundador da escola Hanafi, e a maioria dos nossos estudiosos disseram que os cães grandes, pequenos e treinados, além de todos os outros, são impuros e que é proibido comprar e vendê-los. Contudo, a maioria das narrações não há proibições de comprá-los e vendê-los, exceto os cães que são loucos. O cão que é louco, o cão que prejudica o ser humano, daí esse pode ter alguma exceção quanto à permissibilidade ou não dele, né? Então nós vamos aqui falar algumas palavras que são um pouco polêmicas, mas é deste imã, né? Então, o cão feroz é um cão predador, portanto é permissível matar esse tipo de cão negro que atormenta os muçulmanos nas portas das casas. Enquanto todos os cães perigosos podem ser mortos, está claro que matar um cachorro treinado exige uma compensação. Então ele está dizendo que é permitido matar um cão que seja um cão feroz, mas o cão domesticado não pode ser ferido, né? Lembrando que essas palavras são deste sábio do século XVIII e não minhas. Estamos trazendo a opinião dele aqui e todo o fundamento na Sunna para mostrar como os cães não são proibidos no Islã, mas algumas palavras dele são estranhas para nós em nossa época.
Mas enfim, esse o lema continua. Há um ditado: o que é feito com conhecimento é halal. O que quer que façamos em ignorância é um pecado. Os cães são reconhecidos como animais residentes, quer dizer, domésticos. É indicado em extensos livros que, se as formigas e até mesmo as serpentes e ratos, cuja morte é lícita, sofrem em seu sustento e passam fome, o dono da casa será questionado no pós-vida por causa disso. Somente o misericordioso entrará no paraíso. Na verdade, é dito que um cão feroz que está para ser morto, porque enfim está atormentando as pessoas, e se esse cão está faminto ou sedento, esse sofrimento deve ser eliminado antes que ele seja morto. Então, o que está sendo dito aqui é que é proibido no Islã causar qualquer sofrimento ou maltrato aos cachorros, até mesmo para os cães ferozes, né? E ademais é narrado nos hadizes de Al-Jami de Suyuti que há uma recompensa para todos os que possuem um fígado úmido, ou seja, há uma grande recompensa em satisfazer com água, tratando e saciando toda criatura que possui um fígado que precise de água, pois um dos 12 animais que entrarão no paraíso é Kitmir. Então, foi atrás para pesquisar o que é Kitmir. Kitmir é um cão que é citado no versículo 18, ayah 18 do Corão, que descreve os companheiros da caverna, um grupo de jovens que são awliya, amigos íntimos de Allah subhanahu wa ta'ala, amigos próximos, né? Temos estudo sobre awliya. Eles são apresentados no Corão como exemplos da religião. E eles estavam dormindo com o seu cachorro. Mais adiante, no versículo 22, o cachorro é sempre contado como um deles. Daí surgiram lendas afetuosas em torno das qualidades leais e protetoras desse cão, cujo nome levou em lendas, né, cão de Kitmir. Então é disso que ele está falando, que inclusive então tem um cachorro que é dito que entrará no paraíso, que é esse cachorro que estava com os jovens na caverna, né, que o Corão menciona. Vizir al-Shir Navai, um lema Ahlus Sunnah do século XV, que se refere à anedota de Sheikh Najamuddin al-Kubra, disse o seguinte em seu livro Tuhfat al-Adhkar: um ditado: olhe para mim, para que eu possa me destacar entre as espécies. Se Najmuddin olha para um cão, esse cão se torna o mestre dos cães. Esse é um dos eventos que confirmam o significado da narração mencionada no Ziyadat. Se os cães não fossem uma comunidade, eu teria ordenado que você os matasse. Então, isso é até mesmo confirmado pela narração de Ibn Abbas, o sultão dos comentadores hadizes, que disse que os cães são dos djinns, e uma das fraquezas deles, essa é uma fraqueza dos cães. Se eles vierem até você durante uma refeição, dê a eles uma parte, pois eles têm um direito, né, e os seus olhos foram fixados na refeição. Então, só abrindo parênteses, aqueles que estudam Ruqya, a proteção contra os djinns, sabem que os cães têm uma fraqueza em relação aos djinns, né? Mas eles merecem o nosso respeito e até mesmo que a gente divida as refeições com eles se eles estão famintos, né? Existem muitos benefícios, continuando o artigo aí sobre os cães e cachorros. Existem muitos benefícios em ser compassivo com os animais fracos ou os cães, embora se saiba, até certo ponto, que torturar animais inofensivos com fome e sede e atormentar deliberadamente as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala desencadeará a ira dele. Dizer que não é danoso ajudá-los resultará em um grande bem, mesmo que haja certa maldade nisso. Então está dizendo que dizer que não é errado ajudar os cães trará um bem, né, para quem diz isso. Ademais, com referência ao dito: uma pessoa que evita proibições sem boas ações é como um cão andando ao redor de um batedouro que levanta a sua perna a urinar. Isso não deveria precisar da crueldade de pessoas virtuosas. Então ele está dizendo que esse hadith está se referindo à crueldade de pessoas que não são virtuosas, não que tenha qualquer coisa contra o cachorro nesse hadith. É uma analogia, né,
que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Continuando, já foi dito que essa frase era a palavra de um grupo cruel, que não conhecia o segredo de eles dizem coisas que não sabem. Perdão, então isso aqui não é nem dito de um profeta, é dito de algum muçulmano que falou isso sobre os cachorros. Né? E Allah subhanahu wa ta'ala sabe mais. Continuando o artigo o lema aí do século XVIII, ele cita Hafiz, que é um Ahlus Sunnah, muçulmano sunita clássico do século XIV, que disse: não é todo mundo que sabe o prazer dos cães vivendo ao seu redor. Eu queria poder ter a chance de passar o tempo contigo, assim como os cães. Existem 10 traços sublimes nos cães, que serão colocados poeticamente em 8 linhas. É apropriado que se faça deles a conclusão aqui. Deus Todo-Poderoso deu 10 qualidades aos cães nesse mundo. Donos espirituosos invejam o cão para alcançá-los. Uma dessas características é que ele não possui valor entre as pessoas, ele está entre um estado de pobreza, onde não possui nada, e ele não age justamente como os humanos. Então ele está dizendo que os cães são humildes, são pobres, digamos assim, e eles não agem justamente com os humanos. Então ele vai continuar dando aqui características do cachorro. Com pouco sono pela noite, qualquer lugar é um lençol para ele. Frequentemente faminto, os locais mais baixos o abrigam. Mesmo que seu dono bata nele frequentemente, ele não puxa o tapete dos seus pés. Ele foge quando batem ou jogam coisas nele, mas sempre vem quando convidado. Não guarda rancor. Protege seu dono resolutamente. A maior parte de sua vida decorre em silêncio e paz. Mesmo que uma refeição suntuosa esteja pronta, ele nunca a cobra. Senta em um local distante, sem fazer barulho. Sempre fica em algum lugar, dentro de casa ou fora. Não é necessário tomar uma lição de algo. Tome-a dele. 10 virtudes que Allah Todo-Poderoso deu à mais vil das criaturas. Que as pessoas prudentes aprendam a boa conduta e os respeitem. Então essas são palavras bonitas deste grande sunita clássico aí do século XIV sobre os cães, dizendo que nós temos que aprender com a conduta dos cães e respeitar os cães. Agora aqui este Ahlus Sunnah, né, do século XVIII, que escreveu esse artigo, encerra o artigo com essas palavras: louvado seja aquele que fez a execução desse pequeno trabalho suceder. É um grande trabalho para seu coletor em relação ao que Deus lhe concedeu e facilitou. E as orações e a paz estejam com seu amado, o que é mais luminoso, e com sua família. Então assim acaba esse artigo, que no meu ver, a síntese é: respeite os cachorros, trate-os bem, pois eles são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, e este sempre os colocou, né, colocou os cachorros entre os profetas e entre os muçulmanos. Então, o Corão fala que é lícito ter cães. Na Sura 5, Ayah 4, o Alcorão diz: eles lhe perguntam, ó profeta, o que é permitido para eles comerem? Diga, o que é bom e lícito. Também o que é capturado por seus cães de caça e aves de rapina, que você treinou conforme instruído por Allah. Portanto, como o que eles capturam para você? Mas mencione primeiro o nome de Allah sobre a caça. Né? Então, enfim, e concluindo, esteja atento a Allah, certamente Allah é rápido no cálculo. Então, o Alcorão está dizendo que é halal ter cães, que as pessoas podem ter cães de caça. Então, o Alcorão está dizendo isso. Os cães de caça treinados e o cão dos companheiros da caverna são descritos de forma positiva no Alcorão. E a companhia desses cães é mencionada com aprovação no Alcorão. O Alcorão, portanto, não contém nem mesmo uma sugestão de condenação aos cães. Então, trazendo uma síntese aqui de tudo que a gente disse, não é proibido ter cães para a Madhhab Hanafi, né? Para a nossa escola de jurisprudência Hanafi. Mas, para a nossa escola Hanafi, a baba do cachorro é impura. Então não podemos fazer o salá se nossas roupas estiverem com baba de cachorro. Ou o local da oração que a gente for fazer o salá, a gente não pode fazer se tiver com baba de cachorro. Se então a gente tem baba de cachorro na nossa roupa ou nos locais de oração, a gente tem que tirar a roupa, trocar a roupa e limpar o local de oração para fazer o salá. Mas se nossas mãos estiverem, por exemplo, com baba de cachorro,
A ablução não foi quebrada, é só lavar a mão, tirando a baba do cachorro e fazer o salá. Então aquelas pessoas que seguem a escola Hanafi podem ter cachorros, contanto que não façam o salá com baba de cachorro no corpo, nas roupas ou no local da oração. Se a pessoa tomar todas essas precauções, então não tem problema nenhum o cachorro. Inclusive o Islã ensina o respeito e o bom trato a todos os animais. Haram, proibido, é maltratar um animal. Mais um pouco sobre esse assunto de maltratar animais, temos um estudo sobre o Islã e a ecologia. Quem quiser pode nos solicitar para ver como o Islã protege a natureza e os animais. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça respeitar todos os animais como ensina o Islã. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.